seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Bom, graça e paz, mais uma vez aí para você que está no seu lugar, boa noite. Como a Marcela me apresentou, meu nome é Ágata e é um prazer estar aqui. Eu sou carioca, nascida e criada aqui em Campo Grande, a maior parte da minha vida foi aqui. Hoje eu resido em São Paulo por causa do casamento, me casei com um paulista. Estive aqui ano passado e para mim é mais uma vez uma honra estar aqui com vocês essa noite. Então, muito obrigada, Marcela. Também muito obrigada, pastor, se estiver assistindo. Mas obrigada pela oportunidade que vocês sempre me dão de estar aqui com vocês. É um prazer. Eu quero ver os alunos aqui do Rema que estão aqui. Cadê os alunos? Eita, aleluia. A gente está tendo bom tempo juntos, não é verdade, irmãos? Eu tenho gostado de conhecer, principalmente você que é do primeiro ano, e também rever os alunos do segundo ano. Então eu estou aqui nesse tempo ensinando no Rema e aprove ao Senhor me dar a oportunidade de eu estar aqui ministrando para você essa noite. Amém, gente? Eu estava mesmo considerando e percebendo no meu coração sobre aquilo que o Senhor deseja. Sempre, eu acredito que para todo pregador é a mesma coisa. Sempre é um desafio você perceber o coração de Deus. Porque eu posso pregar o que eu quiser, você concorda comigo? Eu posso trazer a mensagem que eu acho que é boa. Mas, na verdade, eu não posso desconsiderar aquilo que Deus tem para essa noite de forma específica. Então, considerando isso, percebendo ao Senhor para que eu pregue exatamente aquilo que Deus tem para mim e para você essa noite, surgiu algo no meu coração, irmãos. E o que eu vou falar essa noite é sobre a poderosa palavra de Deus. Esse é o tema, a poderosa palavra de Deus. E com isso, para a gente começar, eu quero que você levante sua Bíblia aí no seu lugar. Você tem a sua Bíblia aí, seja de papel, seja virtual, levanta ela e repita comigo. Eu abro o meu coração para receber a poderosa, a infalível e a viva palavra de Deus. E através dela, a minha vida está sendo completamente transformada. Você crê nisso, irmãos? Eu também creio demais nisso. Irmãos, a gente está diante de uma oportunidade, mais uma, de aprender e ouvir sobre a palavra de Deus. E eu quero essa noite exaltar o poder que existe na palavra de Deus. Às vezes a gente vai vivendo os nossos dias e se você já tem um tempo congregando, pelo menos nessa igreja, você vai chegando culto após culto. E se você não perceber, você pode até perder a expectativa de receber o que nesse momento você está recebendo, que é a palavra de Deus. Eu gosto do que a Joyce Meyer fala. Ela diz que a palavra de Deus, quando ela é ensinada, pregada, falada, exaltada, ela é a única capaz, irmãos, de alcançar não só a mente humana. Você entende isso? É o único ensino que não alcança apenas um corpo ou, no caso, a mente, de forma racional, o intelecto, como eu posso dizer, os pensamentos. Na verdade, essa palavra, ela passa essa barreira daquilo que é natural. Você entende? Passa essa barreira e alcança o seu espírito, irmãos. E você está diante agora de um tempo onde você vai receber da viva palavra de Deus. Como você acabou de declarar comigo, a poderosa, a infalível, a viva palavra de Deus. Quando nós estamos diante dessa palavra, irmãos, nós devemos mesmo abrir o nosso coração, concentrar a nossa mente naquilo que o Senhor tem para nós, porque enquanto essa mensagem é pregada, ela é anunciada, a gente nem tem noção do que espiritualmente pode estar acontecendo. Irmãos, enquanto nós estamos diante de uma pregação ungida, diante de um ensino ungido, diante da palavra sendo ensinada, diante da nossa vida, a nossa vida está sendo transformada e talvez você nem esteja percebendo. O seu espírito está recebendo a energia, você entende? O seu espírito está recebendo a vida que vem de Deus, enquanto a vida da palavra, o poder da palavra é ensinado. Eu gosto de um texto, é por aí que eu quero começar, de Hebreus, eu quero que você abra comigo, Hebreus capítulo 4, no versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Eu gosto muito desse texto. E eu quero ler com você primeiro na versão Almeida Revista e Atualizada, depois eu vou fazer uma citação dela em uma outra versão. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vocês acharam? Diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Irmãos, prega essa frase aqui. Porque a palavra de Deus, ela é viva
e eficaz. E aí ela continua dizendo, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eu gosto da versão, essa é muito boa, claro, mas eu também gosto de uma versão chamada versão amplificada. E essa frase inicial, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, essa versão ela diz o seguinte, pois a palavra de Deus é viva e cheia de poder. Essa expressão cheia de poder significa ativa, operante, energizante e eficaz. Irmãos, pega isso comigo, pelo amor de Deus. A palavra de Deus, ela é viva. Você entende isso? Ela não é apenas algo que você traz aqui, se você traz no seu celular, na sua Bíblia física, no seu papel. Não são apenas algumas letras ali, não são apenas alguns assuntos ali. Irmãos, aquilo ali, o que a gente está vendo aqui, isso aqui é a palavra de Deus. Que a própria Bíblia fala que ela é viva e cheia de poder. Essa palavra, irmãos, que você tem diante de você é uma palavra viva e cheia de poder. Irmãos, aí eu já começo perguntando, o que você está precisando hoje que essa palavra pode te alcançar? Qual que é a sua necessidade? Qual que é a pressão, irmãos, que você está passando? Porque diante de você, você tem a palavra que é viva e cheia de poder. Ela é eficaz, irmãos, na minha vida e na sua vida. Ela tem energia, você entende isso? Eu acho que quando a gente fala a palavra unção, eu sei que você entende, você percebe, mas quando a gente fala a palavra energia, traz uma realidade ainda melhor. Essa energia que vem da palavra e alcança a minha vida, e alcança a minha vida e alcança a sua vida. Essa é a palavra de Deus, irmãos, que você tem aqui diante da sua vida, que você tem na sua casa, mas que você também tem aqui em um momento como esse. Essa palavra, irmãos, ela tem o poder de transformar qualquer situação que você pode estar passando. E eu estou aqui essa noite para quê? Para falar só do poder da palavra? Não, apesar de ser o tema principal, mas de trazer os nossos olhos de volta, irmãos, para essa palavra. Enquanto muitas situações começam a acontecer na nossa vida, é fato que o diabo começa a tentar tirar os nossos olhos daquilo que tem poder. Não é verdade? As situações se levantam, as pressões se levantam, a nossa mente ela fica ocupada com muitas coisas, as distrações também, porque às vezes não é nem só pressão, às vezes é distração. E essas coisas começam a tentar fazer o que, irmãos? Tirar os nossos olhos de uma palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz e tem poder para mudar a nossa vida. E aí a gente começa a tentar buscar soluções de tudo, menos daquilo que tem poder. Menos daquilo que mais pode trazer mudança e alteração na nossa vida. Então, irmãos, essa noite eu percebo o Senhor, Ele colocou isso no meu coração. É uma noite da gente exaltar a palavra poderosa e voltar os nossos olhos para essa palavra poderosa. A gente estava cantando aqui sobre as águas, na verdade, uma música que fala sobre andarmos sobre as águas, andarmos no improvável, no impossível. Irmãos, eu gosto de pensar que nesse momento que a Bíblia fala sobre Pedro andando sobre as águas, é fato que ele não estava andando sobre aquilo que é líquido. Ele estava andando sobre a palavra de Jesus, não é verdade? E é interessante porque enquanto ele estava se movendo naquilo que era sobrenatural, naquilo que era improvável, naquilo que era impossível, você acha que o diabo se sentou do lado lá e ficou vendo, nossa, que interessante, está andando sobre as águas? Você acha, irmãos, que ele se sentou e aplaudiu, olha Pedro, parabéns, que fé é essa? Não, irmãos, o que a Bíblia começa a dizer é que enquanto ele estava andando, olhando para a palavra, sobre a palavra, porque Jesus é a palavra, amém? Enquanto ele estava olhando para aquilo, começaram então as ondas do mar crescerem, os ventos se agitarem, para tentar distrair Pedro daquilo que ele precisava focar. E aí, por causa da distração, por causa das situações, por causa da pressão, a Bíblia fala que ele começa a afundar, não é verdade? Só que logo vem a palavra, que é viva, que é eficaz, o próprio Jesus em manifestação, irmãos, e tira ele daquela condição e leva de volta para o barco. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que muitas vezes os nossos olhos estão nessas situações e a gente nem está percebendo. Mas quando alguma situação acontece, a gente começa a afundar, porque os nossos olhos não estão fixos na palavra. Irmãos, essa palavra que nós acabamos de ler aqui em Hebreus capítulo 4, no versículo 12, é uma palavra que também traz sustento para a nossa vida. É uma palavra que também nos protege. A Bíblia fala em Salmos, deixa eu ver aqui exatamente onde é que está,
que essa palavra é luz para o nosso caminho. Lá em Salmos 119, no versículo 105, você não precisa abrir, é só uma citação. A Bíblia fala que essa palavra, ela é lâmpada para os meus pés e ela é luz para o meu caminho. Essa palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, ela é também capaz, irmãos, de trazer uma iluminação para onde você está, lâmpada para os meus pés, mas também ela ilumina o caminho para onde você vai. Ela é luz para o meu caminho. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Se você tem alguma dúvida sobre o que fazer, como reagir, para onde ir, qual caminho escolher, irmãos, a Bíblia está dizendo que a palavra é lâmpada para o meu pé, mas ela também é luz para o meu caminho. Ela ilumina para onde eu devo ir, irmãos. Essa é a palavra de Deus que temos nas nossas mãos, irmãos. E essa palavra precisa sair de apenas um papel, apenas uma tela e entrar no nosso coração com vida, com revelação, com poder, irmãos. Porque essa palavra não é simplesmente, como eu disse, um conjunto de letras, um conjunto de frases, um conjunto de histórias. Essa é a palavra de Deus. A Bíblia fala que tudo que existe, existe porque a palavra criou. E tudo que existe, que a palavra criou, só permanece porque a palavra sustenta. Olha isso. Então a palavra de Deus que nós estamos conversando aqui, ela é que originou tudo que vemos e tudo que não vemos. E ao mesmo tempo que ela que deu origem a tudo isso, ela também é aquela palavra que sustenta tudo no seu devido lugar. Irmãos, você só está aqui e você só tem a vida porque a palavra te sustenta. As coisas desse mundo, elas só permanecem como estão. O mundo no seu lugar, o sol no seu lugar, a natureza, tudo acontece, irmãos, por causa da palavra que sustenta tudo isso. Você tem noção do poder que existe nessa palavra? Você está começando a entender para onde a gente está querendo ir, irmãos, essa noite aqui, onde o Senhor está nos encaminhando? Então, essa palavra, irmãos, na minha vida e na sua vida, ela é poderosa. E ela é cheia de energia para alcançar a gente. Foi através dela que nós fomos salvos. A própria palavra, o verbo, se tornou carne, habitou entre nós. Na verdade, morreu em nosso lugar, assumiu nossa condição, ressuscitou para nossa justificação. E agora, quando a gente crê nessa palavra, a gente vive de novo. Ou seja, eu disse isso em uma das aulas, o maior milagre da nossa vida aconteceu por causa da palavra. E qual que é o maior milagre da sua vida, irmão? Se você ficar pensando, foi quando isso aconteceu, foi quando aquilo aconteceu. Irmãos, o maior milagre da sua vida foi quando você nasceu de novo. Foi quando a palavra entrou no seu coração a ponto de ressuscitar o que estava morto. Aí eu quero que você pense, o que mais essa palavra não pode fazer por você? Se ela me ressuscitou, irmão, se ela te ressuscitou, o que mais essa palavra não pode fazer na nossa vida? Irmãos, é tempo da gente focar naquilo que a palavra é na nossa vida. Vamos parar de andar segundo aquilo que a gente vê, segundo aquilo que a gente sente. Irmãos, é a palavra que sustenta a nossa vida, é a palavra que ilumina o nosso caminho, é a palavra que transforma os nossos dias, é a palavra que traz cura, irmãos, para o nosso corpo. É a palavra de Deus. E essa palavra, irmãos, quando ela está sendo aqui, em um momento como esse, ministrada e exaltada, como eu disse no início, às vezes a gente nem percebe o que está acontecendo, mas a sua vida está sendo transformada. Irmãos, tem poder de Deus te tocando agora mesmo, porque a palavra está sendo pregada. Porque essa palavra, ela é viva, ela é eficaz, então ela está trabalhando em você agora mesmo, irmãos. A gente precisa parar mesmo de ficar andando segundo aquilo que a gente está sentindo, irmãos, e voltar os nossos olhos para esse lugar. Jesus disse, aquele que ouve estas minhas palavras e pratica, ele vai ser semelhante a quem? A alguém que constrói a sua casa na rocha. Então, você ouvir a palavra e praticar a palavra faz você estar fundamentado em um lugar seguro. Irmãos, nesse lugar seguro, a Bíblia fala, quando o vento bater, quando talvez as ondas do mar vierem, quando a tempestade chegar, o que vai acontecer com essa casa? Me diz aí, participa comigo. O que acontece com essa casa, irmãos, que Jesus disse? Ela permanece, não vai ser abalada. E aí você pensa, é porque a casa é forte o suficiente? Não, é por causa da rocha que está embaixo dela.
Irmãos, quando nós então focamos na palavra, ouvimos a palavra, praticamos a palavra, o que certamente vai acontecer na minha vida e na sua vida é que o diabo vai ter que penar muito para tentar te tirar do lugar, mas ele nunca vai conseguir, porque nós estamos fundamentados, irmãos, em um bom lugar, em um bom solo. Existe uma rocha embaixo de nós, e essa rocha é a palavra de Deus, que também sustenta a nossa vida. Então, da mesma forma que essa palavra, ela criou todas as coisas e sustenta todas as coisas, essa palavra fez você nascer de novo e ressuscitou, e também é ela que sustenta você no dia mau. Amém. No dia da pressão, no dia que alguma coisa começa a acontecer. Você está entendendo isso daqui, irmãos? A Bíblia fala que essa palavra, ela é fiel e digna de toda aceitação. Abra comigo, eu quero ler esse texto com você. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 9... 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 9, diz assim, você está comigo? Posso ler? Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Essa palavra fiel, irmãos, ela significa aquilo em que se pode confiar. A palavra de Deus, ela é fiel e ela também, ela é digna de inteira aceitação na minha vida e na sua vida. Você entende isso? Outro texto que fala sobre a palavra também de Deus, eu quero ler com você, deixa eu ver aqui exatamente onde está. Em Josué, no capítulo 1, no versículo 8, Josué, capítulo 1, versículo 8. Eu vou ler na versão NVT, pode ser que seja um pouco diferente da sua aí no seu lugar, então se você quiser e preferir, pode apenas me ouvir. Josué, capítulo 1, versículo 8. Vocês acharam? Diz assim: relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele de dia e de noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. E então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Irmãos, aqui, quando a Bíblia fala medite ou relembre continuamente nesse livro da lei, a gente entende que é a própria palavra, porque até então para Josué era o que ele tinha, o livro da lei. Mas para mim e para você é a própria palavra de Deus. Então, Deus está dizendo para Josué, irmãos, e está dizendo para mim e para você essa noite: relembre continuamente de tudo que essa palavra fala. Medita nela de dia e de noite, para ter certeza de cumprir tudo que nela está escrito. Aí olha o resultado. Você vai prosperar e vai ter sucesso em tudo que fizer. Quem está querendo prosperar aqui além de mim? Quem está querendo ter sucesso em tudo que você fizer além de mim? Irmãos, a chave está aqui, a proposta já está aqui, Deus já disse e continua dizendo para mim e para você. Você quer prosperar? Você quer fazer quer ter sucesso no seu caminho, em tudo que você fizer dando certo? É só você relembrar continuamente dessa palavra. É só você meditar dia e noite nessa palavra. É só você praticar o que essa palavra fala e você vai fazer a sua vida ter sucesso. É interessante porque quando Deus diz isso a Josué, ele não fala assim: Josué, fica tranquilo, porque eu vou fazer você ter sucesso. Você vê isso acontecendo na Bíblia, irmãos? Você vê que é essa a instrução que Deus dá? Não. A Bíblia está dizendo, então, para Josué, que existe uma forma de ele fazer a vida dele ter sucesso. E isso não está dependendo de Deus. Você está entendendo isso, irmão? Vai pegando essa revelação em nome de Jesus aí. Eu creio que o Senhor está ministrando no seu coração essa noite. Porque muitas vezes a gente fica dizendo: Senhor, faça isso por mim, que seja a sua vontade estabelecida na terra como ela é no céu. Mas, irmãos, muitas vezes o Senhor está esperando de mim e de você uma resposta à palavra de Deus, para que a nossa vida tenha sucesso. Para que a gente prospere em tudo que fizermos, para que a gente tenha sucesso naquilo que a gente for fazer. Irmãos, a dica é simples, é fácil e é maravilhosa ainda. É você pegar essa palavra, trazer ela para a sua vida, irmãos, pensar nela todos os dias, lembrar do que ela fala. Quando uma situação se levanta contra ela, você se lembra do que ela está dizendo. Você medita, você pensa, você pensa, você pensa. Essa palavra meditar, ela tem uma simbologia dela que é como se fosse um animal que ele come, vomita, me desculpe por essa palavra, mas depois ele come de novo, depois ele volta, depois ele come de novo, depois ele volta. Ele fica mastigando aquilo o tempo inteiro. Ele fica cismado com aquilo. Você está entendendo isso? Eu gosto de pensar exatamente nisso. A Bíblia está me dizendo, Deus está me dizendo e está te dizendo que nós precisamos ficar cismados com a palavra.
Cadê as mulheres aqui? As mulheres vão me entender melhor, porque geralmente as mulheres têm a fama de serem mais cismadas. Não é verdade? Mais teimosas com algumas coisas. Mas, irmão, deixa eu te dizer, uma ótima forma da gente colocar toda a nossa energia de ser cismada é na Bíblia. Serve pra você, homem, também, tá bom? Só tô dando um exemplo para as mulheres. Mas, irmãos, a Bíblia tá dizendo pra mim, pra você, pra gente meditar continuamente, relembrar continuamente, de dia e de noite, cismar com a palavra, irmãos. Não, você não tem que entender isso melhor. O que eu tô querendo dizer é, uma situação se apresentou pra você completamente diferente do que a palavra fala. Você não vai olhar pra situação e falar assim, ai, que pena, Senhor, me salve. Não, você vai lembrar da palavra. E você vai cismar com ela. E aí o diabo vai falar, não, você não está entendendo. Você está sentindo isso, você está vendo isso, você está passando por isso. Isso é real na sua vida. Mas você lembra, existe uma realidade que é superior. Existe uma realidade que ela é maior do que essa. E deixa eu te dizer, diabo, eu não vou ficar cismada com o que você está fazendo na minha vida. Eu vou cismar com a palavra de Deus. Você entende, irmãos? Eu vou cismar, eu estou cismada com isso daqui. Aí aparece o diabo e diz, você está sentindo dor. Você está com um diagnóstico. Aí você lembra, não, eu estou cismada com a palavra. E a palavra fala que ele enviou a sua palavra e me curou. A Bíblia fala que ele levou sobre si as minhas dores e enfermidades. Eu estou cismada com a palavra, diabo. Aí o diabo se levanta e fala, você está passando por falta. Como é que vai pagar o aluguel de amanhã? Como é que vai fazer a compra do mês que vem? Para vocês, alunos do Rema, como é que vai pagar a próxima parcela? Aí você lembra, diabo, eu estou cismada, é com a palavra, não é com você não, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, supre todas as minhas necessidades. Irmãos, experimenta, eu te desafio a pelo menos durante um mês você não aceitar nada que venha fora da palavra. E você cisma com a palavra, eu quero ver, e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Sabe o que vai acontecer? Eu vou ler mais uma vez Josué, só para não ficar nas minhas palavras. O que vai acontecer se você relembrar continuamente a palavra, meditar nela dia e noite, cumprir tudo que ela está falando, você vai prosperar e ter sucesso em tudo que fizer. Você vai viver, irmãos, aquilo que o Senhor deseja para a sua vida. Nós precisamos cismar com essa palavra, porque essa palavra, irmãos, é fiel e ela é digna de inteira aceitação. Essa é a palavra de Deus na nossa vida. Nós fomos criados por isso, sustentados por isso, nascemos de novo por causa disso. E essa palavra vive em nós, irmãos, mora em nós, porque a presença de Deus habita em nós. Você entende isso? Vamos passar mais um pouquinho. Eu gosto de um outro texto também que fala sobre o que acontece com aquele que fica com a palavra. A Bíblia fala em Salmos, no capítulo 1. Se você quiser abrir, pode abrir para acompanhar junto. Salmos, capítulo 1. Salmos, capítulo 1, versículo 1. É um texto bem conhecido, mas olha o que acontece com aquele que também tem o seu prazer, a sua confiança diante da palavra. A Bíblia fala no versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer, irmãos, está na lei do Senhor. Na palavra. E na sua palavra medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Irmãos, um outro texto, as mesmas bases. O que está dizendo aqui? Que aquele então que antes de viver segundo o homem natural, antes o seu prazer está na lei do Senhor, está na palavra do Senhor, e nessa palavra medita de dia e de noite. Pensa sobre ela de manhã e de noite. Pensa sobre ela todo momento, em toda a sua vida. E o que acontece? Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. E aí, esse alguém que é plantado junto à corrente de águas não tem medo quando a seca vem. Não fica receoso, não fica preocupado. Irmãos, onde a palavra abunda, não tem preocupação. Onde a palavra abunda, não tem medo. Onde a palavra está transbordando na sua vida, irmãos, eu quero te fazer esse desafio também. Perceba, você fica com medo quando você está meditando na palavra, quando você tem a palavra no seu coração, quando você tem essa palavra na sua boca, a preocupação não chega. A ansiedade vai embora. Porque você tem alguma coisa mais poderosa e mais real na sua vida, irmãos. E esse texto está dizendo que então você vai dar fruto
E a sua folhagem não vai murchar, não. E tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Irmãos, a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela não volta vazia para Ele antes de cumprir aquilo que Ele designou ela para cumprir. Quando Deus lança uma palavra sobre mim e sobre você, irmãos, ela não volta vazia. Antes de realizar aquilo que ela foi chamada para realizar na nossa vida. Irmãos, o que acontece é que muitas vezes nós estamos diante da palavra, mas porque a gente não crê na palavra que Deus enviou, essa palavra não é realizada. É necessário que os nossos olhos, irmãos, principalmente em dias como hoje, dias como esses dias que temos vivido, nos últimos tempos, na verdade é nos últimos 2 últimos tempos, onde tantas situações, tanto engano, tanta coisa acontece para poder nos tirar a palavra de nós, irmãos. E como eu disse, tantas distrações se levantam para tirar a palavra de nós. Tantas mentiras que se levantam e essas mentiras estão cada vez mais aceleradas para chegar na nossa vida. Você tem percebido isso? E chega através de rede social, de mídias sociais, de diversas formas da tecnologia, para poder não citar nomes aqui. E essas mentiras, esses enganos, esses sofismas começam a chegar na nossa vida, enquanto que a Bíblia fala que existe uma palavra que é lançada dele para ser cumprida na nossa vida. Mas ela só é cumprida quando a gente crê nessa palavra. E então, ela realiza em nós aquilo que o próprio Deus destinou para realizar na minha vida e na sua vida. Mas o que acontece, como eu disse, é que muitas vezes a gente, por incredulidade, ou por não colocar a palavra como em primeiro lugar na nossa vida, a gente deixa de viver os frutos daquilo que a palavra pode trazer na minha vida e na sua vida. E é por isso que o Senhor está aqui essa noite nos lembrando que a gente não vive por aquilo que a gente vê. A gente não vive por aquilo que a gente sente. A gente não vive, irmãos, por aquilo que a gente tem percebido segundo os nossos 5 sentidos naturais. A gente vive segundo a palavra. E quando você cisma com essa palavra, você pode ter certeza que você vai viver exatamente o que essa palavra está dizendo que você vai viver. Irmãos, eu gosto de uma passagem de Jeremias, acho que você já conhece ela. É uma passagem bem conhecida. Em Jeremias, a Bíblia fala que Deus pergunta a Jeremias, o que você está vendo? E ele fala, uma vara de amendoeira. Você sabe esse texto? Eu acredito que você já ouviu falar nele, mas está lá em Jeremias capítulo 1, se você quiser ler um pouco melhor depois. A Bíblia fala que Deus pergunta isso para ele e ele fala, eu estou vendo uma vara de amendoeira. E é interessante porque por muitas vezes eu nunca entendi o que era aquilo. O que tem a ver uma vara de amendoeira com o que Deus vai dizer? A Bíblia fala que Deus disse, viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu passei muito tempo da minha vida sem entender o que era isso. Sem entender por que essa associação ela é feita. Porque uma vara de amendoeira com velar sobre a sua palavra para cumprir. Irmãos, a vara de amendoeira é a primeira árvore, dentre as frutíferas, que dá o seu fruto antecipadamente. Preste atenção. Ela é como se fosse uma árvore chamada de observadora. Ela está observando as estações para ela poder apresentar o seu fruto. Você está entendendo isso? Quando Deus fala assim, viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre essa palavra para cumprir. Eu não estou esquecido dessa palavra. Assim como uma amendoeira fica olhando para ver quando vai apresentar o seu fruto, eu também estou velando sobre a minha palavra, olhando para ver quando alguém crê nela, para executar o seu fruto. Quando alguém pega essa minha palavra, quando alguém medita nessa minha palavra, quando alguém pratica essa minha palavra, eu estou pronto, Jeremias, para dar o fruto daquilo que a pessoa está crendo, declarando, confessando, vivendo. Irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa. Você pode repetir isso comigo? A palavra de Deus, ela é poderosa. E é essa palavra, irmãos, que os nossos olhos precisam estar. A Bíblia fala que para que a gente viva tudo isso, é necessário, irmãos, essa palavra habitar ricamente no nosso coração. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo fala, habite ricamente a palavra de Cristo em vosso coração, no seu coração. Essa palavra habitar, ela traz o significado, a referência de você fazer morada. Olha que legal, eu gosto disso. Quando Paulo fala habite ricamente a palavra, em outras palavras ele está dizendo, faça morada nessa palavra. É o sentido figurado de você arrumar suas malas, arrumar suas trouxas e ir morar dentro de algum lugar. E esse lugar, irmãos, é dentro da palavra. Então é como se você vivesse continuamente nesse lugar.
Quando ele fala habite ricamente, permaneça nesse lugar, viva nesse lugar, para que você viva o que essa palavra pode fazer na sua vida. Irmãos, nós somos cristãos dos últimos dias. É tempo da gente ver com os nossos olhos naturais aquilo que é sobrenatural acontecendo na nossa vida. Tem tanta gente por aí, irmãos, procurando lugares e religiões que manifestem algum tipo de poder, enquanto nós temos o real e genuíno poder de Deus, irmãos. Esse poder não é só para alcançar a sua vida, irmãos, mas é para alcançar a vida de outras pessoas. O poder de Deus alcançando a minha e a você. Isso acontece como? Quando a gente vive a palavra, medita na palavra, crê na palavra, pensa na palavra, vive a palavra. Entende, irmãos, como que é a proposta de Deus, a proposta divina do Senhor? É basicamente a gente deixar as coisas do mundo, no sentido de parar de olhar para aquilo que o mundo está vivendo e começar a olhar para aquilo que a palavra me fala que eu devo viver. Quando a gente vive desse jeito, irmãos, a gente colhe aquilo que a palavra fala para que eu e você viva. A Bíblia também fala sobre, em Hebreus capítulo 2, a gente se apegar firmemente a essa palavra. Você não precisa abrir, eu vou só fazer uma menção, nosso tempo já está acabando. Em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 1, a Bíblia diz: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Irmãos, importa, ou o Senhor está compartilhando comigo, com você essa noite. Importa que nos apeguemos com mais firmeza a isso aqui. Importa que, mesmo que você pense, mas eu já venho no culto na quinta-feira, olha só, eu estou aqui quinta-feira, no meio da semana. Eu já venho no culto no domingo, eu já cultuo o Senhor 2 vezes por semana. Irmãos, não é sobre isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo sobre viver na palavra. E isso você faz muito mais fora daqui do que aqui. Simplesmente por causa do tempo que você tem e das circunstâncias que você vive. Aqui você tá tudo bem, você tá sentado, não tem nenhuma pressão aí, não é verdade? Mas quando você sai, é aí que é o momento de você mostrar que você tá vivendo na palavra. E aqui o autor de Hebreus está nos ensinando que importa que nos apeguemos com ainda mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas a gente não se desvie. Então existe uma possibilidade de desvio. Para que isso não aconteça, apegue-se ainda mais, com mais firmeza às verdades ouvidas. Essa palavra apegar-se daqui, ela tem um sentido figurativo de como se nós trouxéssemos um navio do alto mar e colocássemos em um cais e ali amarrássemos o navio e colocássemos uma âncora bem firme na areia do mar e daquele lugar ele não sai. Porque ele está bem amarrado, porque ele está bem ancorado. Quando o apóstolo Paulo, que eu acho na verdade, não, o autor de Hebreus, para ficar mais fácil de você entender, o autor de Hebreus, que a Bíblia não diz quem é, de uma forma clara, mas quando esse autor ele fala sobre isso, ele está querendo dizer exatamente isso. Vamos trazer a nossa vida para se apegar com essa palavra, da mesma forma que um navio fica apegado ao cais, na verdade, quase que não sai. Mas é da mesma forma que um navio se ancora nesse lugar e fica naquele lugar firme e fixado. As ondas podem vir, o mar pode ficar agitado, o vento pode bater contra ele, mas porque ele está firmado naquele lugar, dali ele não sai. Irmãos, importa que nos apeguemos com ainda mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas a gente não se desvie. É tempo, na verdade já era e continua sendo, de nos apegarmos a essa palavra, irmãos, de meditarmos nessa palavra, de cismarmos com essa palavra, de não abrirmos mão daquilo que cremos, de sermos firmes, irmãos, com essa palavra. Deixa eu te dizer uma coisa, o diabo, ele sempre vai querer vir contra nós, justamente contra aquilo que a gente está crendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa que é importante, duas. Primeiro, para quem é ousado, irmãos, e cisma com essa palavra, e fica com essa palavra, e permanece nessa palavra, tem uma hora que o diabo vai ter que sair. Igual fez com Jesus. Ele vinha, Jesus não sei o que, tá escrito. Jesus não sei o que lá, tá escrito. Jesus e isso e aquilo outro, está escrito. O que aconteceu no final disso, irmãos? Ele se retirou. Faça isso, irmãos, tenha mesmo essa ousadia, essa firmeza. Mas algumas vezes, deixa eu te dizer também a segunda dica que eu quero te trazer e eu vou terminar com isso. Só uma pergunta, esse tempo já está considerando os 10 minutos? Alguém sabe me dizer? Não, né? Que susto.
Segunda dica que eu quero te dizer, irmãos, é que eu tenho descoberto uma coisa e eu vou te dizer sobre o diabo, tá bom? Você não veio aprender sobre o diabo, tá certo? Você veio aprender sobre a palavra. Mas é bom a gente perceber como o diabo age para que a gente seja mais esperto que ele. Você concorda comigo? E eu tenho percebido e eu acho que você vai concordar comigo. Na verdade, eu tenho certeza que você vai concordar comigo. O diabo odeia ser ignorado. Uma coisa que não dá certo para ele, irmãos, é ser ignorado. Que tal, a partir de hoje, você começar com esse entendimento, com essa revelação que chegou no seu coração, de colocar os seus olhos na palavra? Se você estava meio andando em dúvida, olhando para um lado, olhando para outro, estabelecer bem o seu foco na palavra, firmar bem o seu olhar na palavra, habitar a palavra em você. Que tal, irmão, só pelo fato de você estar focado na palavra, você ignorar o que o diabo tem feito? Sabe qual é o resultado disso também? É que ele se cansa e não tem mais o que fazer, porque você está focado em alguma coisa maior, porque você está ignorando, irmãos, os ardis, as obras de Satanás, e por causa disso, irmãos, o seu caminho vai ser de sucesso, porque você está focado naquilo que a palavra fala. Como a gente leu, você está meditando nessa palavra, você está cumprindo o que essa palavra fala, e então o seu caminho terá sucesso e prosperidade. Amém, irmãos? Você recebeu alguma coisa essa noite aqui? Eu oro mesmo pela sua vida, irmãos, para que você viva segundo aquilo que a palavra tem falado sobre você. Que você não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas permaneça focado naquilo que Deus tem para a sua vida e focado na palavra que é viva, que é poderosa, que é cheia de energia, que é eficaz para mudar seja lá o que for. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos terminar esse momento louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, rendendo graças ao Senhor por essa oportunidade, mas também percebendo no nosso coração aquilo que precisa ser ajustado na nossa vida. Colocando os nossos olhos nele, no autor da palavra. Amém, gente? Eu quero que você, de todo o seu coração mesmo, louve ao Senhor nesse momento junto com o Ministério de Música. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.